Suba na canoa, Luiz Carlos Azenha. Caramba, né? Que notícia, hein, Azenha? Bem-vindo. A gente está aqui falando do veto à proposta do Brasil na ONU. Sim, eu estava assistindo lá na TV da ONU a fala da embaixadora dos Estados Unidos dizendo que é preciso sim haver humanitária a Gaza, mas que a culpa de tudo que está acontecendo é do Hamas e que isso não estava expresso claramente na declaração, na resolução que o Brasil apresentou e vetou, né? Eram 12 votos a favor. A Rússia apresentou emendas que não foram aprovadas e ela se absteve, o Reino Unido se absteve e os Estados Unidos vetaram. Quer dizer, como eu disse para vocês ontem aqui, Israel quer uma declaração, quer que o Hamas seja declarado um grupo terrorista pela ONU. Não basta a frase que o Brasil colocou lá, que é uma frase condenando ações terroristas do Hamas. Eles querem que o Hamas seja considerado pelas Nações Unidas um grupo terrorista com o objetivo de poder eliminá-lo, não só do território palestino, mas aquela ideia de eliminá-lo no planeta. E essa é a resolução. Infelizmente, no mundo, o poder, e isso fica claro, né, o apoio completo e total dos Estados Unidos a Israel. Os americanos não queriam a tal da pausa humanitária também, Dri e Renato. O Brasil mexeu nas palavras da resolução para, em vez de falar cessar fogo, pausa humanitária. E isso não é do interesse de Israel, pausa nenhuma. Israel quer ter a liberdade para agir militarmente em Gaza a seu modo, da maneira que quiser. Então, assim, é a desmoralização. Quer dizer, se a ONU já estava desmoralizada, é isso que eu vinha dizendo ontem para vocês. Se a ONU já estava desmoralizada, agora é o enterro definitivo da ONU, né? Olha só, vou convidar aqui para subir nos nossos estúdios também a Ingrid Geronici, socióloga, colunista aqui da revista Fórum, que esteve na Palestina, vai conversar aqui conosco. Bem-vinda, Ingrid, tudo bem? Obrigada, gente. Tudo bem? Rovai, Dri, Luiz. Muito bom estar aqui com vocês. Apesar desse momento que é bastante difícil para todos nós acompanhando aqui, esse que é um massacre, né? Não é uma guerra, não é um conflito, mas um massacre contra o povo palestino. E também convidar o Francisco Ladeira, que é doutorando pela Unicamp, também escritor de 10 livros, colunista da revista Fórum. Bem-vindo, Francisco, tudo bem? Tudo bem, Adriana, Rovai, Azenha, Ingrid. Bom dia a todos que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui conversando com vocês e agradeço o convite. Olha só, eu queria começar esse nosso papo pelo que o fato mais importante dos últimos dias foi esse ataque de Kim, né, ao hospital e de Gaza, onde os palestinos falam em 500 mortes e até 1.000 feridos. Azenha, você estava ontem lá intensamente tentando montar esse quebra-cabeça lá no grupo da redação da Fórum, junto com o Ivan, com o Henrique. Queria que você desse o que você conseguiu apurar, né? Porque houve toda na guerra, a primeira coisa que se perde é a credibilidade informativa, né? A gente perde a clareza informativa, porque sempre tem muitas versões. O Israel mesmo, que de alguma maneira, num primeiro momento, deu sinais de que teria feito o ataque, depois recua, muda toda a história. Enfim, Azenha, conta pra gente como foi tudo isso, e aí depois eu passo para a Ingrid e para o Francisco.
Bom, Rovai, o porta-voz de Israel anunciou que tinha acontecido um ataque porque o Hamas estava usando pessoas como escudo humano. Ele colocou, inclusive, a Fórum já publicou isso, inclusive, com uma das opções, ele publicou um vídeo que não tinha nem relação com aquele vídeo, com o que aconteceu no ataque. Então, ele apagou esse tweet e Israel passou a dizer que foi a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica nega. Mas, independentemente disso, mais importante do que isso, quer dizer, são 471 mortos, é o número oficial, com muitos feridos, mas, independentemente disso, Rovai, o que aconteceu para o mundo árabe já está estabelecido, porque Israel tem uma tradição de negar esses ataques quando causam problemas de relações públicas. Então, por exemplo, quando uma jornalista da Al Jazeera foi morta, a Abu Akleh era uma jornalista da Al Jazeera, que é mais ou menos como a Glória Maria no Brasil, muito conhecida em todo o mundo árabe. Ela estava fazendo uma cobertura em Jenin e ela foi morta com um tiro na cabeça. Israel negou e atribuiu, disse que tinha havido um tiroteio e passou um tempão negando. Muito tempo se passou para que Israel admitisse que tinha, porque teve muito impacto a morte dessa jornalista em todo o Oriente Médio. Então é tradicional de Israel negar. A gente realmente não consegue saber o que aconteceu ali, né? Tinha que ter um expert na explosão para saber se aquela explosão de um foguete, de um míssil, não dá para saber. Mas eu acho que assim, o essencial, a essência da história do hospital é que ela causou uma explosão nas ruas árabes e isso torna o conflito muito menos previsível, na medida em que causa comoção na rua dos países árabes. Você não sabe para onde vai esse conflito, você deixa de ter capacidade de prever, porque os governos árabes são muito suscetíveis, até porque muitos deles são ilegítimos, eles são muito suscetíveis a manifestações de rua. Ontem à noite houve uma tentativa de derrubada do Mahmoud Abbas, milhares foram para cima da autoridade palestina em Ramallah, querendo quebrar tudo. Se você for olhar as imagens do Líbano hoje de manhã, estão lá atirando bombas contra a embaixada americana e recebendo bombas de volta. Então, assim, o conflito se torna imprevisível. É muito difícil, Ingrid e Francisco, a partir desse momento, dizer o que vai acontecer. Está claro que, como eu disse ontem, vai ser uma guerra de longo prazo. O Bibi Netanyahu aposta nisso, porque o futuro dele político está em jogo. Então, a gente vai voltar a trocar esse assunto muitas vezes ao longo das próximas meses, vamos dizer assim. Olha só, antes de passar para a Ingrid, depois para o Francisco, queria trazer essa imagem aqui que chocou ontem à noite, que foram os médicos desse Hospital Batista, em Gaza, que foi bombardeado. Diante dos corpos, eles deram uma coletiva de imprensa, em meio aí aos corpos empilhados, e assim, uma imagem chocante, de horror, muito sensível. Antes de passar, então, Ingrid, como que você viu esse ataque? Eu falei, ela é uma cena, se tem uma cena que representa o que significa barbárie, eu acho que é essa cena. E o que tem acontecido, assim, a gente está falando do hospital ontem, que é algo absolutamente uma tragédia, uma catástrofe, né? Essa Nakba que esse povo sofre, que fala numa segunda Nakba. A Nakba é o nome que os palestinos dão à catástrofe, né? Que aconteceu a partir de 1948, quando o território deles foi invadido e ocupado. Há pessoas que falam uma segunda Nakba agora, nesse momento, mas, na verdade, é uma Nakba contínua. Essas pessoas vivem isso há 75 anos. E o que está acontecendo lá, quando se fala, por exemplo, o mundo está chocado diante desse ataque ao hospital, e aí, obviamente, Israel tenta desmentir, fala que foi o Jihad Islâmico que diz que não foi. Ou seja, esse jogo também, né, de narrativas que vai sendo construído ao longo desse processo, mas para além disso, para além desse ataque ao hospital, há todo o processo que foi instaurado já há 11 dias.
não há corredores humanitários, não há áreas seguras. Tudo isso está previsto em qualquer documento internacional para dizer como se deve ou não atuar numa guerra. E isso não está sendo respeitado, nunca foi respeitado, na verdade, por Israel. Então, a comida não chega, a eletricidade não tem. Eletricidade em Gaza já era de 4 horas por dia antes desse massacre que está acontecendo lá. E agora não tem mais. Né? As pessoas o nível de desemprego lá é altíssimo, é mais de 80%. As pessoas já não recebiam, as pessoas não têm como, por exemplo, é uma área que sempre foi conhecida como uma área pesqueira. As pessoas tinham a sua sobrevivência ali da área de pesca. Israel proíbe essas pessoas de pescar há anos. Isso não está acontecendo agora, isso já acontece há anos. E nada tinha sido falado, nada vinha sendo falado. A comunidade internacional fechou os olhos para isso. As pessoas só conseguem comer em Gaza, eu não estou falando de agora, eu estou falando de antes, eu estou falando disso há anos. Elas só conseguem comer em Gaza porque tem ajuda humanitária, né? Inclusive, essas pessoas da ajuda humanitária já morreram, pessoas da ONU tem morrido médicos. O Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, fizeram ali, colocaram uma nota para todo mundo ver, pedindo humanidade a Israel. Eu estou usando as palavras do Médicos Sem Fronteiras. Eles pedem humanidade a Israel. Então, a situação toda é muito grave, né? Eu estive na Cisjordânia há 3 anos atrás, em 2020, e a situação ali sempre foi uma situação também extremamente difícil. A gente está falando aqui de Gaza, que é ocupado ali pelo Hamas, mas a Cisjordânia não é pelo Fatah, né, pela autoridade palestina, que até então não havia ali conflitos mais diretos com Israel. E mesmo assim, a água toda que aquela região recebe é uma água que é controlada por Israel, que inclusive quando se acha, isso tem casos vários, de quando se acha uma nascente, os militares israelenses vão lá e cimentam aquela nascente para que eles não possam usufruir daquelas fontes de água, né? A comida é escassa, as pessoas não têm como entrar e sair, porque isso também é uma jaula. Se você imaginar, você imagina que você está num lugar que você não tem aeroporto e não tem lugar para onde você possa entrar e sair sem passar pelo controle de Israel, apesar de ser uma área que, a princípio, seria autônoma, né? Então, a Cisjordânia toda é controlada militarmente, todas as questões importantes que dizem respeito a um Estado nacional são controladas por Israel e não pela autoridade palestina. Então, o que vem acontecendo lá, e também teve... a gente fala hoje do que aconteceu com o Hamas, que é algo que deve ser também da nossa parte, eu não vejo, pelo menos não vi ninguém, setores mais progressistas defendendo o Hamas, não é disso que se trata, mas é importante a gente falar dos conflitos que vem acontecendo há muito tempo, que inclusive agora, nesse ano de 2023, um dos motivos pelos quais, inclusive, se diz que o Hamas criou esse ataque de agora, é pelo ataque que foi ao campo de refugiados de Jenin, que é perto de Ramallah, né, onde Israel fez um ataque que não se via nos últimos 20 anos contra aquele campo de refugiados que matou dezenas de pessoas e criou um êxodo de milhares de pessoas que tiveram que sair das suas casas, né, já de situações extremamente precárias, para poder migrar para outros lugares em função dos ataques, dos bombardeios de Israel naquela região. Então, gente, isso não vem acontecendo de agora, isso é algo que a gente precisa falar e a comunidade internacional precisa olhar para isso e frear o que está acontecendo, é urgente. E é urgente também a gente falar da importância de um Estado autônomo da Palestina, com justiça e igualdade, para que essas pessoas possam realmente sair da situação que elas estão, porque hoje elas estão sufocadas e elas vivem presas no seu próprio território. Muito bem, Ingrid, muito bem. E, Francisco, encerrar essa rodada falando da questão do hospital, mas quero pegar um gancho da Ingrid para a gente já iniciar uma outra rodada. Não sei se a Adri quer ler algum comentário. Deixa eu ler o superchat, tá. Então, para dialogar aqui com a nossa comunidade. O Esdras Santos diz: explodir hospitais é modus operandi israelense. Esse já é o 11º bombardeado. Gaza não tem bombas capazes daquele tipo de estrago. Põe na conta da mídia hegemônica o sangue dessas crianças. Obrigada, Esdras. Rovai. Então, eu queria continuar na história do hospital, decisão do Conselho da ONU versus Estados Unidos, mas colocar um outro componente, essa questão do
do Estado palestino. Hoje é possível ter dois estados, Palestina e Israel, ali. Essa solução que já foi construída lá no Acordo de Oslo, ainda é possível de ser recuperada? Para o Luiz, para o Francisco acrescentar isso na resposta dele, e aí depois eu jogo para a Zen e para a Ingrid de novo para falar desse tema só em específico. A Ingrid pontuou muito bem a questão da historicidade desse conflito, e quando ela fala também opinião pública, eu lembro que a grande maioria das pessoas, né, vai ter contato, informação sobre a geopolítica por meio dos meios de comunicação de massa e da mídia. Essa explanação, né, que a Ingrid fez muito bem, ela é ocultada na imprensa hegemônica. É claro que tem também a questão técnica de espaço, não há como você fazer toda uma análise sobre a complexidade geopolítica em um noticiário de 1 minuto. Porém, o que eu percebo é que a imprensa tem um lado, né, a gente sabe que é uma propaganda de guerra pró-Israel, e eles utilizam, não só nesse conflito, mas em outros, é o que eu chamo de atalhos cognitivos, né? Tem a complexidade da geopolítica, nos condicionantes históricos, espaciais, etc., e a imprensa vai criar atalhos cognitivos que vão gerar uma falsa impressão de que se entende algum conflito. Por exemplo, a questão de transformar a geopolítica numa espécie de épico, numa questão maniqueísta, entre o bem e o mal. No caso aqui, você recorta esse acontecimento de sábado e é colocado na imprensa como se fosse o início do conflito Israel-Palestina, que a gente sabe que tem pelo menos 7 décadas, e se a gente for remeter ao projeto sionista, ainda tem mais tempo. E eu percebo, pela própria estrutura do Estado de Israel, que o movimento sionista formado a partir dessa ideia de alteridade negativa contra o árabe, de eliminação do outro, muito difícil, pelo menos a médio prazo, essa questão dos dois estados. Israel não aceitando e tendo os Estados Unidos como grande parceiro, pelo menos a médio prazo é difícil visualizar essa questão. Agora, hoje a gente tem a presença do Biden, presidente dos Estados Unidos, tirando foto lá com o Bibi. Ele sendo recebido. Tem fotos mais recentes agora deles juntos. Tal. O que representa essa ida do Biden e aí essas fotos? Enfim, esse é um apoio a Israel, Azenha. Como que você vê Posso isso? acrescentar uma coisa, Rodrigo, para o Azenha? E o que, se o Azenha puder contar essa história, se você estava nos Estados Unidos, se você cobriu alguma coisa do Acordo de Oslo, e se foi o Bibi que enterrou esse acordo mesmo? Não foi Bibi que enterrou, assim, não há nenhuma chance de haver uma solução dos dois estados. Foi enterrado pela política do Bibi Netanyahu, que é uma política de avanço dos assentamentos, né? Enquanto ele esteve no poder, os assentamentos avançaram e são quase consensuais hoje em Israel. Eles avançaram e hoje você tem 700 mil colonos entre a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. 700 mil colonos. Como é que você vai fazer a retirada desses colonos, né? Você não vai fazer a retirada desses colonos. É uma política de Estado de Israel e aí avançando progressivamente sobre o território palestino. E curioso, viu, Rovai, Dri, Francisco, Ingrid, é que ontem a Jordânia, que é um país muito próximo de Israel, tem embaixada de Israel, tem relações. A Jordânia e o Egito disseram conjuntamente que não vão permitir de maneira nenhuma a imigração de palestinos para os seus territórios, sejam palestinos que saiam da Cisjordânia e se transfiram para a Jordânia, ou de Gaza para o Egito, para o Sinai. Porque esse é um projeto, especialmente dos partidos religiosos de direita de Israel, que é a grande Israel. Para você ter uma ideia do nível de como o governo do Bibi é um governo de direita, ele tem um ministro que fez um discurso dizendo que os palestinos não existem,
E ele, aí atrás dele tinha um mapa, um mapa da Grande Israel. O mapa da Grande Israel, ele inclui a Jordânia, porque o mandato britânico sobre o qual Israel foi construída, se vocês olharem o mapa lá, era a Palestina e a Transjordânia, que se tornou a Jordânia. Então, o mapa da Grande Israel, que a direita religiosa de Israel sonha, né, extinguiria a própria Jordânia. Então, assim, eu acho que o Bibi vai partir para cima do Hamas. Não quero uma solução diplomática, pelo menos de curto prazo, né? E eu acho que vai haver uma reação do mundo árabe conjunta, mas ela não vai se dar no nível dos estados, não. Eu acho que vão começar a pipocar o tradicional, né? Ataques contra instalações de Israel em países muçulmanos, em países muçulmanos é difícil, né? Israel tem poucas relações. Turquia, né? Israel já mandou todos os seus cidadãos saírem da Turquia, por exemplo, que é um país muçulmano. Então, assim, eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ser uma guerra de longo prazo, com ataques a instalações de Israel em várias partes do mundo, o terror, né, que eles vão dizer, porque o que o Bibi está anunciando é uma guerra ao terror. Ele está fazendo comparações com o 11 de setembro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão endossando isso completamente. O Biden entrou nessa, tanto que vetou essa resolução a pedido de Israel, certamente. Então, não vejo solução de 2 estados. Acho que isso é um problema de longo prazo e que a gente fica sujeita a uma escalada regional. Tudo vai depender da evolução dos acontecimentos dentro de Gaza, na minha opinião. Ô Ingrid, você que esteve lá, né, na Palestina, e eu falando em esteve lá, quando a Zenha me contava como que o Israel tem ocupado as áreas ali da Cisjordânia e tal, ele tem criado bantustões, né, como era na África do Sul. Eu tive lá na África do Sul e pude ver isso, tanto no Museu do Apartheid, quanto ir a Soweto e ver como era dividido, os morros que cercam as regiões, e a outras áreas, no Cape Town, Cidade do Cabo, e ver como eles reduziam as áreas negras, que é um pouco o que está se fazendo hoje ali na Palestina, né? Você não tem áreas contínuas de território. Queria que você contasse um pouco disso, porque aí, como você viu, talvez possa traduzir legal para a gente aqui, para o nosso internauta. Sim. Não, pois é, por isso que é tão importante a gente falar da Cisjordânia também, quando está falando desse conflito, porque quando a gente entende por Gaza, e quando tem toda essa narrativa de ataque ao terrorismo, ao Hamas, que representa esse terrorismo, e, portanto, né, aquela região de Gaza está tomada, né, por uma ocupação terrorista, a gente está falando da Cisjordânia, que é diferente, porque, a princípio, inclusive o que eles são criticados até ao Fatah, por ter um certo nível de aliança com Israel, por não combater uma série de coisas que Israel vai, de atrocidades que vai realmente cometendo naqueles territórios. Então, Israel, eles têm avançado na região da Cisjordânia sistematicamente. São milhares e milhares de casas anualmente sendo construídas naquela região. Então, na Cisjordânia, você tem divisões por área B, A, B e C. E dependendo daquela região, até inclusive de estradas que são cortadas e são fechadas para a população palestina, onde só pode acessar a população de Israel. Então, as melhores localizações, a distribuição da água é diferente, a distribuição territorial, tudo isso leva em consideração quem vive lá, se é palestino ou se é judeu. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que é muito simbólica, e quem quiser procurar mais saber sobre ela, que é Hebrom. É uma cidade histórica importantíssima para entender o conflito na Palestina. Ela teve, por exemplo, um massacre de Hebrom na década de 90, né, que foi um atentado ali contra um judeu que era extremista, que matou 29 pessoas numa mesquita, e deixou outras, acho, quase 100 pessoas feridas. E aquilo ali foi um episódio trágico que marcou a ocupação militar de Israel em Hebrom. Se você vai em Hebrom, você vai ver que para atravessar uma rua, os palestinos têm que passar por o que eles chamam de checkpoints, que são
pontos de militares, onde os militares fazem acompanham, passam, aquelas pessoas têm que passar lá, elas têm que tirar tudo que tem no corpo, como se faz aquele raio-x que quando você entra no banco ou quando você passa no aeroporto. É mais ou menos aquilo. São filas intermináveis. Eu fiquei naquela fila, inclusive a foto, eu fiz um artigo aqui para Fórum, a foto que eu tiro ali de uma criança que está ali na grade, aquela foto era um checkpoint, aquela criança passando com água. Eles têm que passar por esses checkpoints inúmeras, dezenas de vezes durante o dia. Significa que eles perdem horas do seu dia para atravessar uma rua, para ir na mesquita, para comprar alguma coisa, para buscar água, para ir e voltar. Essas pessoas não têm autonomia, né? Ali é estabelecido também tudo que acontece ali, por exemplo, os lojistas que são palestinos, que vivem ali nas áreas de baixo, e muitos colonos judeus vivem na área de cima. É jogado esgoto neles, é jogado caco de vidro, a luz é cortada para que eles saiam de lá mais cedo. Ou seja, tudo é feito de forma para que essas pessoas sejam realmente expulsas de lá, para que elas não consigam viver lá. Então, é muito simbólico mostrar esse exemplo de Hebron, porque a gente está falando de um massacre que aconteceu contra o povo palestino, mas quem pagou não foi quem, na verdade, a consequência não acabou sendo para os colonos judeus que viviam lá, acabou sendo para os próprios palestinos, que ficaram vivendo, mais uma vez, enjaulados dentro do seu próprio território. Então, o que a gente tem falado aqui, apesar de eu concordar com a Zen, a dificuldade hoje de se falar em 2 estados, mas é fundamental que pare com essa expansão territorialista de Israel no território da Cisjordânia. E vamos lembrar que esse expansionismo de Israel, ele é preocupante para todo o Oriente Médio, preocupante para a paz mundial, porque, afinal de contas, eles tomaram as colinas de Golã, na Síria, eles tomaram parte do território do Egito com a Península de Sinai e depois devolveram, mas chegaram a tomar. Né? Então, eles tiveram um conflito com a Líbia também em função dessa questão da expansão territorial, ou seja, eles vão tentando expandir para esses territórios com o apoio dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, por exemplo, que é uma parceira aliada dos Estados Unidos, também já fez declarações contra, né, essa política de Israel. Então, isso vai também fazendo com que nesse jogo, nesse tabuleiro político, esses atores eles vão tendo que apresentar um lado, um posicionamento. Não dá para Israel, principalmente porque eles estão ali no Oriente Médio, um país de características, um estado ali de características, de relações muito mais ocidentais, e que estão num verdadeiro... ali é um caldeirão. Pode aquilo estourar a qualquer momento. A Líbia, o Hezbollah já se colocou também, já falou que vai ter resposta contra Israel. Então, Israel está criando um problema para si próprio. Quando a gente está falando aqui da criação de 2 estados, a gente não está falando só porque é fundamental e importante, sim, a gente garantir, né, a liberdade do povo palestino, mas a gente está falando também da possibilidade de continuação do Estado de Israel. Israel só vai conseguir continuar naquele território se minimamente encontrar uma saída para isso. Porque senão o próprio Estado de Israel também está sob o risco de ser extinguido. A gente está falando aqui, eu vi, só para completar, nessa minha viagem, eu também estive na Jordânia, no deserto da Jordânia. Eu convivi lá com os povos beduínos. E foi muito interessante, porque eu perguntei para um beduíno, eu olhei ali, eu via muito que eles tinham muita hospitalidade entre eles. E eu conversei com um beduíno sobre isso, eu falei, vocês são muito hospitaleiros. E ele disse, a nossa hospitalidade depende de algo que a gente chama de princípio de reciprocidade. A gente vive no deserto, é uma terra inóspita, difícil. Se a gente não for hospitaleiro com o outro não é com a gente. E esse é o princípio básico da reciprocidade. Israel não entende que se ele minimamente não conseguir ter essa reciprocidade no sentido de entender a importância daquele povo estar ali, ele também vai ser destruído. Então, a gente está falando aqui também da destruição de Israel, porque é importante para os próprios judeus, porque tem muitos judeus, inclusive, que não apoiam o Netanyahu. É importante falar sobre isso também, que não apoiam essa política extremista e territorialista genocida desse governo de extrema-direita. Fran, não sei se tem algum... Só o Edgar Pitino está comentando aqui que quando fui na Palestina, ficamos durante horas sendo humilhados nos checkpoints, mesmo estando com diplomatas dentro do carro. Nosso ouvidor aqui da Revista Fórum. Francisco, fica à vontade aí para colocar a tua colher na conversa aqui, na nossa
prato da conversa. E eu queria também depois fazer uma rodada aqui para discutir essa questão de como estão os judeus em relação a essa guerra. Porque tem várias perspectivas, acho que isso é importante ser dito, né? E mesmo hoje em Israel, o Azenha já cravou isso aqui, acabou a guerra, Netanyahu é passado. Né? Agora, o que virá? Algo pior, né? Que vai levar essa política ou algo do mesmo nível para acirrar essa política, ou alguma esperança de que também, do jeito que a coisa está, e como houve uma reação do ponto de vista da sociedade, dos princípios de direitos humanos muito forte contra o Israel, e aí, de alguma maneira, contra os judeus, também acaba pegando todo mundo, não dá para separar. Quem sustenta esse governo acaba se tornando cúmplice, né? Se isso pode, com o caminhar da guerra e se somando mais outros hospitais no caminho, mais outra quantidade de centenas de mortes, mais cenas de crianças aos pedaços, é uma coisa assim terrível. Isso tudo pode fazer com que haja uma mudança ali na perspectiva da política do Estado de Israel. Eu percebo aí uma armadilha discursiva que tem sido utilizado muito pelos defensores do Estado de Israel, é associar quem minimamente faz uma crítica ao Estado sionista ao antissemitismo. Então, isso daí é muito claro que a própria esquerda tem essa dificuldade para criticar o Estado de Israel por essa questão do antissemitismo, e também fazer como se fosse uma questão maniqueísta de você ser contrário, né, à expansão do Estado de Israel, você criticar esse genocídio palestino, automaticamente seria como se fosse um aval para apoiar todas as ações do Hamas. E um diplomata, um ex-diplomata, o Guilherme Patriota, ele inclusive deu uma entrevista para o Opera Mundi há algum tempo, falando como que essas associações, né, esse tipo de adjetivações de atores geopolíticos dificultam também a política externa brasileira. Por quê? A partir do momento que o governo Lula faz um apelo pela paz, há aquela ideia de que seria defendendo os, entre aspas, terroristas do Hamas. Todas essas armadilhas discursivas eu vejo, porque a geopolítica não era um assunto tão debatido até as redes sociais. O 11 de setembro talvez tenha sido uma exceção, mas eu percebo dos últimos anos, desde da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021, passando pela guerra da Rússia, a geopolítica tornou um assunto que é debate em redes sociais, é debate em conversações cotidianas, e, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem toda essa ideia da historicidade que envolve um conflito, e acaba sendo esse maniqueísmo, ele é muito bem utilizado pela direita e também pela extrema-direita, como se nós, da esquerda, aqui discutindo sobre o Estado de Israel, seríamos apoiadores de terroristas. Hoje eu vi nas redes sociais uma associação entre Lula e terrorismo. Lula abriga terroristas do Hamas em Brasília. Isso vai fazendo muito complicado para a gente fazer a própria defesa da esquerda. E eu vejo muita gente da esquerda também sobre essa ideia de que é um conflito complexo, a gente sabe que a política é complexa, mas, infelizmente, muita gente da esquerda usa essa cortina de fumaça da complexidade para também não denunciar o Estado de Israel, o genocídio em curso, e não apoiar a causa palestina, porque apoiar a causa palestina não seria dar um cheque em branco para o Hamas. Agora, eu pensando a geopolítica na minha área de estudo, que é a geografia, uma categoria de análise para entender esse conflito realmente é território. A expansão do Estado de Israel
é o fator que explica aí, então, esse conflito. Só que, para a grande maioria das pessoas, isso eu falo porque eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre imaginários geopolíticos, e os alunos que eu pesquisei, alunos do ensino médio, e também professores de geografia, que é a minha área, afirmaram que esse conflito entre palestinos e israelenses é um conflito religioso. Essa ideia de conflito religioso tira toda a historicidade, tira a questão do território, porque quando se fala em conflito religioso, dá uma ideia de que desde tempos imemoriais, Islã e judaísmo são religiões rivais. E, primeiro, que elas têm a mesma base em comum, são religiões abraâmicas. E no próprio Alcorão, tem passagens que falam sobre a necessidade de defender os povos do livro, que inclui, então, os judeus e os cristãos. Isso aí, então, só uma observação, porque a Ingrid falou do território, que é para a gente não deixar transparecer que é um conflito religioso, porque sempre quando você fala conflitos religiosos, você tira questão econômica, questão política, questão cultural, etc., e vai para um plano do abstrato. Inclusive, um componente que tem também é essa associação entre igrejas neopentecostais e o Estado de Israel, que é também mais um componente para eliminar qualquer tipo de possibilidade de território palestino, que é a restauração da Grande Israel, restauração do templo e o que eles pensam da vinda do Messias. É uma questão também para a gente ficar muito... observar quando se fala que havia algum antagonismo entre direita e extrema-direita, pode ser só na questão dos costumes. Quando é para defender o imperialismo, quando é para defender uma potência, que é Israel, que defende os interesses do Ocidente, a gente vê que como direita e extrema-direita são duas faces, então, da mesma moeda. É isso que você falou sobre agora tem uma tentativa aí dos bolsonaristas, né, da direita, extrema-direita, querendo associar Lula ao terrorismo, à esquerda, e ontem, nossa, era assim, eles estavam enlouquecidos nas redes, não sei se é porque tinha o indiciamento do Bolsonaro, né, dos militares, dos ex-ministros na CPMI, mas tinha até, entre os assuntos mais comentados, Lula genocida, imagina, né? Tipo, quem é genocida, né? A gente sabe muito bem. E aí queria passar para o Azenha, mas antes, deixa eu passar aqui um vídeo. Tem vídeos também que a Ingrid mandou ontem. Um vídeo que o Antônio Melo, colunista aqui da revista Fórum, do blog do Melo, resgatou, que é um vídeo de 2001, onde o Netanyahu fala que é preciso atacar os palestinos de forma dolorosa, para que o preço que eles paguem seja insuportável. Olha que horror, isso revela aí, né, que ele pensa dos palestinos, né? Olha, entrevista de 2001, de lá para cá só piorou, olha só. Acho que o Guilherme está sem áudio aí. Já ponho. Agora sim. Tá sem o áudio, mas dá para vocês verem. Um ataque de grande escala, ele está falando em hebraico, né? Já coloco de novo, passar para o Azenha. Aí. Azenha, queria te fazer duas perguntas. A primeira, ontem, a reação dos árabes te leva a imaginar que os povos árabes que possa vir a ter uma relação mais organizada de alguns países árabes? Essa é a primeira questão. E segundo, aquela que eu tinha colocado já há alguns minutos atrás, sobre o que seria o pós-Bibi. Sim, eu acho que vai. Os árabes hoje têm uma reunião na Arábia Saudita dos países da cooperação islâmica, quer dizer, os países muçulmanos. Você vai ter, sim, uma reação mais organizada, mas não acredito que seja uma reação tipo militar. Nesse momento, não acredito na possibilidade de uma reação militar. Israel é muito bem armado e tem todo o endosso dos Estados Unidos. Então, Israel está fazendo absolutamente tudo o que quer, inclusive
esse veto à resolução brasileira, obviamente que Israel pediu aos Estados Unidos para vetar, porque não interessa nesse momento. Israel quer que a ajuda humanitária seja dada dentro das circunstâncias militares, a ofensiva militar. Assim que o Biden sair lá do Oriente Médio e retornar para os Estados Unidos é quando deve começar a ofensiva por terra. Então, Israel está ditando os termos, e é muito importante também, eu acho, frisar aqui que enfrentar o chamado arco da resistência é visto em Israel como algo essencial para a própria sobrevivência do país. É assim que o Bibi vende essa ideia da guerra e do avanço. Olha, eles não querem a existência de Israel, então são grupos terroristas, é muito importante, ele está colocando o Hamas junto com o Estado Islâmico, e aí você vê hoje nos jornais brasileiros assinando isso, dizendo, não, precisamos acabar com o terrorismo e tal. Por quê? Porque Israel mira mais para frente enfrentar o Hezbollah, que é uma ameaça existencial em sua fronteira. O Hezbollah é o que impede Israel de atacar o Irã, por exemplo. Então, a Síria já foi demolida, que era um país que fazia parte do arco da resistência. O Hamas vai ser demolido agora. Então, o que eles deixam como perspectiva de futuro? Que a autoridade palestina fique ali, né? Mahmoud Abbas, que não tem mais nenhuma credibilidade. É por isso que não vai ter 2 estados. Né? Ao longo dos últimos anos, você tem uma ampla literatura, dezenas de livros escritos sobre a solução de um estado. Tem muita gente que diz que hoje a causa que defende a causa palestina que prega isso. Estado único, um estado, uma pessoa, um voto. Uma pessoa, um voto. Só que a demografia vai contra Israel. Você tem 7 milhões de judeus, 7 milhões de palestinos e árabes dentro. Não necessariamente palestinos árabes. Você tem 7 e 7 hoje. E você tem, na demografia, a população de Israel está crescendo muito, a população ultra-ortodoxa. Ela já representa 13% da população. Então, assim, você tem as mulheres ultra-ortodoxas, cujos maridos, inclusive, não trabalham. Israel paga um Bolsa Família, vamos dizer assim, para eles só se dedicarem a estudos religiosos. Esses são a base, eles representam, vamos dizer, grosseiramente em Israel, o que os evangélicos representam aqui no Brasil. É uma base religiosa que está crescendo muito, que sustenta a coalizão do Bibi Netanyahu no parlamento de Israel. Então são pequenos partidos religiosos que não têm muito voto, mas têm muito ativismo. Esses são o fiel da balança hoje na política de Israel. E esses são os que apostam na grande Israel. Então a solução de 2 estados está absolutamente morta, até porque o Mahmoud Abbas está completamente desmoralizado para o povo. Ele teve que voltar às pressas ontem de Amman para Ramallah para não ser derrubado. Ele voltou às pressas, cancelou o encontro com o Biden, que deveria acontecer amanhã, e chamou o ministério e fez um discurso atacando Israel para tentar, mas ontem houve manifestações contra ele em Ramallah, em Hebron, em vários lugares da Cisjordânia. Ele está desmoralizado. Então, assim, ele é ainda a aposta dos Estados Unidos e de Israel para manter essa farsa, né, que é uma autoridade palestina que tem 50, 60 mil homens em seu serviço de segurança, que na hora H ontem eles estavam tacando bomba em quem? A autoridade palestina? Nos próprios palestinos, atirando bombas, reprimiram fortemente, e eles foram treinados pela CIA e pela Jordânia, então eles passam informação para Israel sobre os militantes do Hamas, lá dentro da Cisjordânia. Israel fez 700 prisões na última semana na Cisjordânia. Olha, quem que passa essa informação? É a própria autoridade palestina. Então, assim, eles estão completamente desmoralizados. Então, na minha opinião, não tem 2 estados, esquece. Acho que pode ter a ideia de um estado, mas eu também não acredito nisso. Acho que Israel tem uma postura muito determinada de acabar com o Hamas,
de misturar tudo isso, embolar isso e usar a força da sua propaganda, embolar isso tudo com terrorismo, porque o objetivo estratégico de Israel é não só avançar na ocupação do território palestino, como expulsar, promover novas expulsões dos palestinos, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, e mais para frente chegar ao Hezbollah, ao Líbano, né, demolir o Hezbollah e o Irã. Isso está claro. Tem um jornalista da Folha de São Paulo que é defensor total de Israel, e aí ele escreveu outro dia: olha, o Hamas e esses grupos terroristas, eles querem segurar o relógio da história, e o relógio da história diz que é preciso haver uma normalização na região. Que significa o quê? Esquece a causa palestina. Muito bem. Ingrid. Bom, posso falar qualquer coisa no tema livre? Sim, fique à vontade. Tema livre para você. Não, eu queria... eu acho que tem um documentário, até te passei, né, Rovai, que chama O Massacre de Tantura, ou só Tantura, que ele explica muito bem, assim, ele é muito forte, né, ele é muito potente, porque ele tem ex-militares, enfim, aposentados de Israel, sionistas, que ocuparam, né, fizeram a ocupação logo no início, enfim, do processo de ocupação de Israel nas terras da Palestina. E ali mostra uma série, várias cidades, né, cidadelas, que foram ali completamente devastadas, né, vilas foram completamente devastadas, e uma delas, que era uma vila pesqueira, que se chama... esse filme, né, foi baseado nesse massacre, que é Tantura, e que mostra como a falta de humanidade, porque assim, a grande narrativa, né, que eu acho que vem sendo trazida, até sobre o povo islamofóbica, né, porque a gente tem visto vários ataques, inclusive, a essas pessoas em função da questão da religião. Então, eu acho que realmente é muito importante a gente fazer essa fala de que não é uma disputa pela questão religiosa, não é isso que está colocado, é uma disputa territorial. Você imagina, você está na tua casa, alguém bate na porta, manda você sair. O que diz, né, que lá, enfim, nos documentos religiosos da religião dela, diz que lá foi habitado pelos seus ancestrais, etc. e tal. Ou seja, é disso que está sendo tratado, é uma disputa territorial. E esse filme, esse documentário, ele mostra como que foi esse processo e como foi violento esse processo, contado pelos próprios ex-soldados israelenses. Muitos dizendo, olha, eu atirava em todos eles, inclusive aqueles que levantavam as mãos, né, pedindo para não serem assassinados. Eu atirava neles, eu era essa pessoa. Né? Outro dizia, falava dos estupros que aconteceram, de todos os assassinatos que aconteceram ali da maneira mais brutal e violenta. Então, a gente está falando de limpeza étnica, a gente está falando da incapacidade de reconhecimento desse outro, né, como alguém que é um outro de direitos. E é sobre isso que está colocado aqui hoje. Então, Azen, eu acho que a gente, de fato, esse processo todo nesse jogo político é muito difícil que se tenha dois estados, mas é fundamental que, nesse momento, que o mundo está com os olhos virados para essa questão, a gente tirar isso de uma questão que é pura e simplesmente localizada geograficamente naquela região, para ser, de fato, né, um grande conflito que traz para a gente uma discussão sobre o que significa a humanidade, o processo civilizatório, né? Eu lembro o Einstein, quando a Liga das Nações, por conta dessa questão da Primeira Guerra, ele pediu ao Einstein que falasse sobre como tentasse pensar, né, junto com outros pensadores, sobre como fazer para acabar com a guerra no mundo. E o Einstein procurou justamente o Freud, que era muito pessimista, estava muito pessimista naquele momento. E o Freud fala sobre a pulsão de morte, né, que é algo inerente, intrínseco a todos nós, seres humanos, que é uma agressividade inata que nos faz, muitas vezes, ter esse impulso de destruição do outro e de autodestruição. Mas o Freud, ainda mesmo que pessimista, ele traz para a gente a importância quando ele diz o seguinte: para a pulsão de morte, há também a pulsão de Eros, que é tão importante quanto e é tão intrínseca quanto a todos nós. E ela faz parte do processo civilizatório. Não há como se ter civilização se não houver a pulsão de Eros, se a gente não refrear a nossa pulsão de morte. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje.
Então, a gente precisa fazer uma discussão que vá para o mundo inteiro, porque a liberdade dessa população, o poder, a possibilidade de poder existir dessa população, diz respeito a todos nós, não diz respeito somente a eles. Então, que a gente possa fazer desse conflito, né, um grande debate mundial para que a gente discuta não só a importância deles habitarem aquela região, mas de realmente a gente falar sobre como esses conflitos têm destruído esse processo civilizatório e têm chegado até a barbárie. Porque a gente olhar o mundo inteiro, ver um hospital sendo atacado, com quase 500 pessoas mortas, e nada acontecer a partir daí, efetivamente, isso mostra que a gente simplesmente fracassou enquanto humanidade, e isso diz respeito a cada um de nós que está aqui, nós que estamos aqui conversando, e, obviamente, a todos os governantes que estão envolvidos nesse processo. Então, acho que a gente tem visto várias mobilizações. A Turquia, não foi à toa que Israel mandou tirar sua população de lá, a Turquia está se levantando, né, contra essa intervenção de Israel. Vários países do mundo estão se levantando. A gente precisa exaltar também esses movimentos que estão se levantando contra esse genocídio que está sendo visto aí em cadeia aberta para todo mundo assistir, sem que nenhum governante faça nada. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento realmente para a gente trazer, pelo menos, um debate mais acalorado, porque esse debate não acontecia há muitos anos. A Palestina estava absolutamente esquecida e esse processo político ninguém falava. Quando eu estive lá, nada disso era falado, eles continuavam sendo atacados, Cisjordânia estava sendo atacada, Gaza estava sendo atacada. Em 2014, Gaza foi atacado. E os ataques em 48 horas em Gaza foram maiores do que os ataques dos países em todo o mundo. Em 48 horas de ataque de Israel a Gaza em 2014. Então, a gente não está falando aqui de um único episódio que aconteceu no dia 7 de outubro. A gente está falando de algo que acontecia e o mundo inteiro fechava os olhos. Pelo menos agora, ainda que a gente esteja muito polarizado, essa discussão está acontecendo. Isso, pelo menos, eu acho que isso ainda, eu posso considerar isso um avanço, já que antes nem isso existia. É verdade, né? Não começou no dia 7 de outubro. Passar para o Francisco, e acho que já temos o vídeo aqui, se o Guilherme colocado, de 2001, como o Netanyahu falava dos palestinos. Solta o vídeo, Guilherme. שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. כבד המפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה, אתם פוגשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יכניעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליטון. לא פחדתי להתאבד עם אורן. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות התקיים, אוקיי, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם, את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמוהו. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חותר. רק כשהגיע המכתב... Bom, deixa... Ou seja, né? Isso é de 2002? 2001, segundo o Melo mandou pra gente. Enfim, depois de assistir isso, não tenho o que dizer em relação aos planos de Israel e o que eles estão fazendo, né? Francisco, tuas palavras finais para a gente entrar com o Henrique Rodrigues aqui.
mais uma vez gostaria de agradecer a presença, né? Aprendi bastante aqui nesse nosso debate, e essa possibilidade de hoje se estar falando sobre a questão palestina é o assunto principal da agenda pública global. Ao mesmo tempo é positivo, porque lança a luz a esse que talvez seja o principal foco de tensão geopolítico do planeta, né, um genocídio em curso. Porém, o receio que eu tenho é que, da mesma forma que um assunto geopolítico ele entra no debate público sem ser contextualizado, ele entra no debate público do nada, também sai do debate público do nada. Eu não sei se a gente pode pensar que daqui a 2 semanas ainda vai estar se debatendo com mais profundidade nas redes sociais também a questão palestina. Então, eu tenho esse receio de que a questão palestina hoje esteja em evidência e daqui a algum pouco tempo ela saia de evidência. Eu falo isso porque eu tenho pesquisas sobre os assuntos geopolíticos no cotidiano das pessoas, através de um procedimento no Google Trends que mede o interesse de pesquisa por um tema. Por exemplo, eu fiz, na época que o Fidel Castro faleceu, 2016, no final do ano, qual era o interesse de pesquisa pelo tema Fidel Castro. E eu percebi que antes do falecimento de Fidel Castro, praticamente não haviam pesquisas sobre o presidente cubano. Quando morre Fidel Castro, ele é colocado em evidência e 2 semanas depois ninguém falava mais no assunto. Ou seja, poucas pesquisas nas redes sociais. Então, o grande temor que eu tenho é da questão palestina, assim como ela entra no debate público, ela saia também sem que haja uma maior comoção, uma maior atitude da comunidade, da chamada comunidade internacional. E eu gostaria de fazer uma observação também de como as big techs estão agindo na geopolítica mundial. O conflito Ucrânia e Rússia, nas redes sociais, foi permitido o discurso de ódio contra o lado russo. Não é que eu esteja defendendo Putin ou qualquer ator geopolítico relacionado à Rússia, mas é para a gente perceber que as redes sociais, né, a internet de maneira geral, que é o grande contraponto crítico àquele discurso unidimensional da grande mídia, também já vai tendo um tipo de censura. Mencionaram no comentário que pesquisas pela Fórum, por exemplo, já estão sendo mais difíceis de serem encontradas. Eu fiz um procedimento de pesquisa básico no Google sobre o conflito Hamas-Israel, e todas as páginas que apareceram foram ligadas a grandes grupos de comunicação, Grupo Folha, Grupo Globo. Esse debate, então, ele está sendo cerceado também nas redes sociais. E fora, por exemplo, o caso aí do Breno Altman, do Opera Mundi, sendo também desmonetizado. É para a gente também denunciar essa guerra nas redes. Com certeza. Ingrid, Francisco... Só fazer um parênteses aqui, porque na prática, assim, o Breno não foi desmonetizado, tá, Francisco? Ele teve um aviso num vídeo só, eu até procurei o Breno para falar sobre isso, que poderia ser desmonetizado, ele recorreu e eles voltaram à monetização. Não foi o canal inteiro. Mas, de fato, quando o assunto é guerra, você põe terrorismo, põe Hamas, põe Israel e tal, acontece o que aconteceu hoje aqui. Buga. A gente está com 1.380 pessoas, quando em geral é 3, 4 mil, 5 mil até pessoas simultâneas. De fato, tem aí um cerceamento desse debate e não está sendo fácil, porque a gente acaba não tendo um canal grande e não sendo dono desse canal. Queria agradecer ao Francisco, né, Dri? Não sei se tem mais alguma coisa. E a Ingrid também, e a muito Ingrid obrigada. Também, não sei se a Ingrid quer dar uma palavra final. Já agradecer ao Francisco. Ingrid? Só não agradecer a vocês, Dri e Rovai, por promoverem esse debate que é tão importante. Eu acho que o Francisco tocou num ponto que é importantíssimo, né? As redes sociais, realmente, as pessoas que estão tentando promover esse debate estão com dificuldade de alcance, engajamento, tudo isso tem uma importância, porque, obviamente, vocês têm um veículo aqui que é fundamental, importantíssimo para o setor progressista.
E esse impacto a gente está vendo aqui, né, diretamente. Então, mas agradecer a coragem de trazer esse debate, que é importantíssimo. Como eu disse, para mim, hoje não é mais um debate que se localiza geograficamente naquela região, é um debate sobre humanidade, né, civilização ou barbárie, e é isso que a gente está tentando promover. Eu tenho muitos amigos lá na Palestina, eles me mandam vídeos, a gente não pôde passar aqui, mas o campo de refugiados de Isha Camp, que fica em Belém, ele já foi ocupado, ele está sendo agora, já nesse momento, já ocupado pelos militares israelenses. É um campo que fica apenas meia hora de Jerusalém, para vocês terem uma ideia, numa região que é muito visitada, inclusive por cristãos, porque ali, né, historicamente, tem uma questão ligada à religião cristã, então muitos turistas que passam naquela região, e já é uma região ocupada. Para a gente ver que essa é uma questão, eles estão utilizando dessa narrativa, né, de combate ao terrorismo para avançar deliberadamente nessas áreas da Cisjordânia e continuarem com esse projeto expansionista. Então é muito importante a gente denunciar e também falar dos judeus, dos israelenses que estão lá em Israel, e também jornalistas e tudo mais que estão sendo atacados em tentativas de silenciamento dessas pessoas que se colocam contra o governo extremista de Netanyahu. Então, é muito importante também conversar com essas pessoas, muitos brasileiros também, que estão lá, e que a gente possa também trazer essa vivência deles para mostrar que, né, também há essa tentativa de diversas pessoas lá em Israel hoje que estão se mobilizando contra esse governo, porque sabem que não se trata de uma questão Israel, Hamas ou Israel-Palestina, é um governo extremista, né, contra uma população, é um genocídio contra uma população. Então, que a gente possa apoiar também a luta desses israelenses que estão bravamente resistindo lá naquele território. Mais uma vez, agradecer também ao Azen e ao Francisco, porque eu aprendi muito com vocês hoje.